Chegou a hora de tirar suas dúvidas e o assunto da semana, obesidade. Quem responde a sua pergunta aí de casa é a médica endocrinologista Carliane Pinto Martins. Muito obrigada pela presença. Já temos perguntas. Olha, o Anilton Lopes, de Paragominas, ele gostaria de saber com quantos quilos a pessoa pode ser considerada obesa. Na verdade, essa classificação de obesidade ela é baseada no IMC, né? Então, que leva em consideração o peso e a altura. Só gostaria de fazer uma ressalva a respeito do IMC, que ele tem uma importância realmente nessa classificação de dizer que uma pessoa está ou não obesa. Então, um IMC acima de 30, a gente diria que essa pessoa é obesa, mas isso a gente tem que ver a questão da composição corporal como um todo. Pois é, isso vai altura, né? Exatamente, peso e altura. A gente tem que um cálculo, exatamente. Então, uma pessoa que você olha, aparentemente pode parecer muito magra, ela está ok. Exatamente. Né? É uma divisão, né? Uma multiplicação com divisão. Como exatamente. É que é essa equação? É o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Então, você pega seu peso e divide 2 vezes pela sua altura e aí você vai ter o valor. O valor normal é até 25. Entre 25 e 30 é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. A gente tem aqui também uma pergunta que chegou em relação às crianças, que é uma preocupação, né? Exato. Porque, às vezes, a pessoa adquire o sobrepeso ao longo da vida, mas algumas crianças e jovens já sofrem com esse problema. E a pergunta que chegou para a gente é exatamente essa. Só um instante, está aqui. Um bebê que apresente sobrepeso nos primeiros meses de vida tem mais chance de futuramente desenvolver a obesidade? Exatamente, existe, né? Então, crianças que têm uma alimentação muito hipercalórica desde muito cedo têm mais chances de permanecer com esse status, né, até a vida adulta. Claro que quanto mais cedo a gente fizer uma intervenção nutricional, melhor, né? A prática de atividades físicas e outros hábitos saudáveis, mas é claro, existem condições não muito comuns, felizmente, né, de obesidade genética, então isso também precisa ser investigado quando essa obesidade infantil for muito grave e muito precoce. Temos perguntas que chegam pela hashtag você no JL1. Já fui obesa e tenho muita tendência para engordar. Gostaria de saber se o sono influencia no peso, tipo dormir demais, engorda ou emagrece. Tem todo um estudo, né, para a gente ver quando a pessoa realmente está com o metabolismo organizado e a vida em dia. O endocrinologista é o mais adequado até para fazer toda uma avaliação hormonal também. Exatamente, né? A obesidade, na grande maioria das vezes, ela ocorre em função de um excedente calórico, né? Tanto por uma alimentação hipercalórica quanto pelo sedentarismo. Né? Ela falou que já foi obesa e que ela emagreceu. Na verdade, todo mundo, né, tem essa tendência de sempre voltar ao peso anterior, né, por uma questão de adaptação mesmo do organismo. E é muito difícil manter o peso. Então, na verdade, os esforços eles precisam ser mantidos a longo prazo, né, dia após dia. Saber que não é momentâneo, né? Exatamente. E com relação ao sono, ele pode interferir no ganho de peso, não o excesso de dormir, mas a qualidade do sono. Dormir pouco deixa a pessoa mais cansada no dia seguinte, não pratica atividade física. O estresse, né, de estar com sono pouco descansado pode levar a pessoa a ter uma recompensa em alimentos mais calóricos. Então, na verdade, realmente o sono interfere. Dormir pouco ou dormir mal. Vamos continuar a nossa conversa aqui. Tem perguntas chegando, inclusive, sobre essa questão e a gente continua aqui no Fala Saúde. Olha só, o meu filho tem 11 anos, está com 59 quilos, deve ser isso. É um peso normal ou já é obesidade? A gente teria que ver realmente a questão da altura, né, que ela não dá. Mas, assim, 11 anos, quase 60 quilos, realmente ele deve estar acima, sim, deve estar com obesidade. Muitas famílias devem imaginar que não sabem nem por onde começar ou onde foi que eu errei. Qual seria o primeiro passo quando você percebe que aquela criança ela pode estar com comprometimento, já que a obesidade é um problema de saúde pública? Exatamente. A obesidade é uma doença crônica, né, e que pode levar a uma série de outras alterações metabólicas e que, se iniciadas na infância, o problema ainda se torna maior, né? Então, o primeiro passo realmente é ir ao pediatra, ir ao especialista, ter uma orientação nutricional para corrigir erros alimentares que são muito comuns dentro do nosso padrão de sociedade, né?
Então, os fast foods, né? Uma alimentação hipercalórica, mais fácil de ter no dia a dia e acaba que a criança tem hábitos ruins e essa obesidade, ela realmente se perpetua como uma doença crônica. Girlene está dizendo aqui que tem 1,54 de altura, pesando 73 quilos e sente muito cansaço. São resultados, às vezes, ela, pelo visto, já está, né, com um certo sobrepeso, mas, assim, são os resultados, né, desse excesso de peso. O ser humano, ele percebe, o corpo vai dizendo que não está bem, não é só o peso em si, né? Exatamente. Na verdade, as consequências desse aumento de peso, ela pode ser precoce, né, ou tardia, dependendo da genética da pessoa. Então, o problema da obesidade vai muito além da estética, né? Então, esse paciente, ele tem um risco maior de ter doenças cardiovasculares, como o infarto, né, o AVC, também risco de diabetes, e isso vai depender, claro, da genética dessa pessoa, mas tem outros problemas de saúde, né, como infertilidade, síndrome da apneia do sono, doenças do fígado, podendo até evoluir para uma cirrose, então tudo isso pela obesidade, né? Bom, até o câncer também está relacionado. É mais fácil malhar e controlar essa alimentação. Exatamente. A gente volta daqui a pouco com a nossa conversa aqui, vocês de casa podem continuar participando. Assunto do Fala Saúde hoje, obesidade. Vamos lá então, que o nosso tempo está curtinho para continuar falando sobre obesidade aqui com a médica. Só um instantinho que eu já vou pegar aqui. Obesidade pode desencadear transtorno de ansiedade? A Luciana do Bairro do Marco pergunta. Na verdade, o transtorno de ansiedade, ele pode fazer parte do quadro, né, da obesidade. A obesidade é uma doença multifatorial e as pessoas com transtorno de ansiedade podem desencadear a obesidade ou agravá-la, né? Então, a questão do comer emocional, então as pessoas muito ansiosas podem realmente encontrar um conforto numa comida mais calórica, doces, enfim. Então, tem relação sim. Doutora Carliane, a Jennifer quer saber lá de Marituba, melhorar o metabolismo emagrece? Se sim, o que podemos fazer para melhorar? A melhora do metabolismo, na verdade, é algo muito complexo, né? E, na verdade, envolve uma alimentação equilibrada. Eu acho que essa seria a palavra mágica, né? O equilíbrio entre os macro e micronutrientes, aquela alimentação diversificada, saudável e a prática de atividades físicas, né? Com regularidade. E as outras coisas que eu comentei, como, por exemplo, o padrão do sono, né? Como lidar com o estresse sem levar essa questão do comer emocional, então é multifatorial. É equilibrar o que consome com o que gasta. Obrigada, Exatamente. A gente continua daqui a pouquinho a nossa conversa. Você acesse G1 Pará às 14h que tem mais Fala Saúde. Uma ótima tarde, até amanhã. A gente continua nosso Fala Saúde aqui no G1 Pará sobre obesidade. Quem responde a sua pergunta é a médica endocrinologista Carliane Pinto Martins. Olha só, a pergunta da Josiane é que o filho tem 14 anos, mede 1,45 de altura, tem 36 quilos. Isso é normal para o padrão de idade dele? E já tem uma outra pergunta de uma pessoa de 21 anos, pesa 83, com altura de 1,67, se isso é sobrepeso. Vamos falar um pouco mais sobre o que caracteriza a obesidade, como é feito esse cálculo, para que as pessoas não comecem a entrar justamente nesse questionamento, né? Se eu estou realmente obeso ou não. Exatamente. Então, assim, o IMC é um cálculo em que a gente leva em consideração peso e altura, então vamos recapitular. Pega o peso e divide pela altura 2 vezes, né? Então, se esse resultado der acima de 25, né, entre 25 e 30, a gente diz que a pessoa está com sobrepeso. Então, a telespectadora teria que fazer realmente esse cálculo. Acima de 30 é obesidade, né? Acima de 35, a gente diz que é obesidade grau 2 e acima de 40, grau 3. Aí vai piorando o grau de obesidade. O primeiro telespectador que falou... 14 anos. Exatamente, 1,45 de altura e 36 quilos. Ele parece que já é o contrário, né? Muito baixo peso. Então, IMC aí 16, 17, menos que isso já é baixo peso. Claro que para criança e adolescente a gente tem uma curva, então a gente tem que jogar esses dados nesta curva para detectar se ele está abaixo do peso. Dentro do desenvolvimento que ele teve a vida toda, praticamente, né? Exatamente. Porque ele, 14 anos, está naquele famoso estirão que a gente fala. Tem gente que fica super magra, cresce e depois estabiliza, mesmo se alimentando super bem. Então, teria que ver essa questão do crescimento também. Olha só, uma pessoa fala aqui, meu filho faz academia, joga bola, come comida de verdade, mas não consegue perder peso. Será a genética? Ele faz sempre o efeito sanfona. Tá.
Pode ter a questão genética associada, né? Mas assim, é importante para essas pessoas o acompanhamento nutricional. Muitas vezes tem essa questão do comer de verdade, mas ainda assim ele pode estar num excedente calórico, comendo mais do que ele gasta. Existem muitas calorias ocultas que a gente não percebe, comer muita manteiga, aquele molho da carne gorduroso, muitas vezes vai na cozinha tomar um copo de água, dar uma beliscadinha da bolacha. Então, essas calorias ocultas, no somatório das 24 horas, vai dar uma dieta hipercalórica. Então, tudo isso tem que ser visto de forma individual. Cleilson da Pedreira, 1,72 de altura, está com 101 quilos, já sente muito cansaço, não dorme bem. É sinal de obesidade, ele pergunta. O cansaço pode sim ser decorrente de um excedente de peso, né? Até pela sobrecarga mesmo que aquele peso exerce sobre as articulações, a questão muscular. É importante saber se ele pratica atividade física, se ele está dormindo bem. Isso tudo pode influenciar tanto nos sintomas quanto a perpetuação e até a piora dessa questão da obesidade. Do Guamá, a Maia, ou Maia, desculpa. 1,65 de altura, com 117 quilos. Gostaria de saber o que deveria fazer para perder peso. Me sinto cansada, Maia. Quando eu faço uma caminhada longa, não consigo dormir bem à noite. É mais ou menos o mesmo quadro que a gente falou há pouco. 117 quilos com 1,65. Já é um peso, né, bastante considerável. Então, essa paciente, essa telespectadora precisa realmente buscar uma assistência médica, nutricional, para fazer o tratamento, tanto na prescrição de uma dieta individualizada, orientação sobre atividade física e ver também a possibilidade, se ela tem indicação de um tratamento medicamentoso para ajudar nesse suporte e ver também, alguns pacientes têm até indicação também de cirurgia bariátrica. Então, o tratamento, como é uma doença multifatorial, o tratamento ele também tem várias vertentes e precisa desse apoio multidisciplinar. A pessoa de Bujaru só não deixou o nome, quais as doenças, né, que a obesidade causa? Várias doenças, né? Doenças metabólicas e cardiovasculares, dentre as mais conhecidas, o infarto, né, no coração, o derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, o próprio diabetes. Isso tudo são condições que a genética que vai determinar se vai ou não acontecer, em que gravidade isso vai acontecer, mas outras doenças também, como doenças no fígado, podendo levar a uma cirrose. Mesmo que o paciente não consuma bebidas alcoólicas, ele pode sim ter cirrose por conta da obesidade, infertilidade, problemas de apneia do sono, até o câncer mesmo pode advir de uma obesidade. Do Parque Guajará, pergunta sobre o que é mais difícil, por que é mais difícil a perda de gordura na barriga, mesmo com exercícios e reeducação alimentar? Existem dois tipos de gordura, né? Tem a gordura subcutânea, que é aquela gordura que causa o desconforto estético, mas que metabolicamente não é tão prejudicial quando a gente fala em gordura visceral, que é essa gordura que está entre os órgãos, né? Essa gordura também ela pode ser mais fácil ou mais difícil de perder, a depender da genética, mas o fato que o alerta é justamente para essas pessoas que têm o abdômen maior, a circunferência maior, porque aí realmente a circunferência abdominal ela é uma medida, né, indireta do que tem, né, o componente de gordura visceral, que é a mais danosa do ponto de vista metabólico. Exatamente isso que o José Júnior da Sacramento pergunta, como é que faz para eliminar ou diminuir essa gordura na área da cintura, umbigo? Então, se for a gordura localizada, né, essa gordura subcutânea, é mudança de estilo de vida mesmo, é uma dieta adequada, a longo prazo, ter paciência para atingir esse resultado, né, com atividade física. Algumas pessoas até lançam mão de procedimentos estéticos para estar ajudando, quando se fala em gordura localizada, né, a gente, nesse ponto específico, não existe tanto transtorno para a saúde.
saúde. Agora, se a gente está falando da obesidade como um todo, um paciente que realmente tem um IMC elevado, tem essa obesidade abdominal, né, a mudança do estilo de vida é fundamental para uma qualidade de vida e aquisição de saúde. A gente sabe que a nutrição ela é individual, mas o que a pessoa deve começar a eliminar ou reduzir drasticamente para que o resultado comece a aparecer? Porque ninguém muda de hábito, assim como ninguém mudou de hábito para o ruim, ninguém muda para o bom do dia para a noite. Então é preciso ir retirando certos alimentos e quando você reintroduz, você percebe até que aquele alimento não lhe fez bem. Então, o que tira de imediato? Porque realmente ali só faz mal. Como você mesmo falou, né, a questão de individualizar. Não existe assim, um alimento vilão ou alimento bonzinho, mágico. Na verdade, a gente tem que ver o contexto da dieta das 24 horas. Existem alimentos hipercalóricos e que tem um volume muito pequeno, então que a gente acaba precisando comer demais, né? E esse excedente calórico que vai levar ao ganho de peso. Então, as massas em geral, alimentos, né, com farinhas refinadas, os doces, então um pequeno pedaço de doce, ele é pequeno, não vai saciar a minha fome e ao mesmo tempo é uma grande quantidade de caloria. Então, o pensamento tem que ir por aí, né? Diminuir os alimentos hipercalóricos, né? Infelizmente, existe uma onda de dieta cetogênica, low carb, e isso cria um comportamento que a gente chama de carbofobia, ou seja, o medo de comer carboidrato. Mas a gente tem que lembrar que o carboidrato, ele faz parte de uma dieta saudável e equilibrada. E eu estou falando aqui das frutas, dos legumes, dos cereais integrais, né, dos grãos. Eles contêm carboidrato e a gente tem que focar no nosso consumo de carboidrato desses alimentos. E realmente, as farinhas refinadas, né, o pão branco, as massas em geral e os doces e a fritura, né, que tem a gordura ruim, esse sim realmente tem que ser uma exceção na nossa dieta. Olha, nossa telespectadora, 44 anos, estou bem acima do peso e não consigo perder esse peso. Venho de uma família hipertensa e diabética. Fazer uma redução de estômago seria uma solução? A cirurgia bariátrica, ela é sim uma opção terapêutica para muitos pacientes, mas existem indicações formais. Existe um IMC a partir do qual eu vou indicar esse paciente para cirurgia bariátrica. No caso dessa telespectadora especificamente, teria que ver qual é o peso que ela se encontra para ver se a bariátrica seria uma opção para ela. E aí também fatores de risco também são avaliados? São avaliados, né? Quando o paciente ele não tem nenhum problema de saúde, é indicada a cirurgia bariátrica acima de um IMC acima de 40. Quando ele já tem algum problema de saúde, como hipertensão, diabetes e tem outras indicações também, esse paciente consegue ser operado com um IMC um pouco menor, a partir de 35. E crianças e adolescentes nem pensar, não, né? a partir... O foco é outra mudança de estilo de vida e atividade física. Exatamente. A crianças e adolescentes, a gente mudança de estilo de vida, atividade física. Existem algumas medicações que já são usadas para apoiar esse tratamento em crianças e adolescentes, mas cirurgia bariátrica a partir dos 18 anos. No mais, doutora, é orientar, porque a obesidade ela não é brincadeira e ela causa problemas sérios de saúde, né? Exatamente. Então, a obesidade ela precisa ser entendida dessa forma, como uma doença crônica, né? E que traz uma série de consequências para a saúde. Sendo encarada dessa forma, né, esse paciente ele precisa ser tratado com respeito, sem estigmas, né, para que ele possa sim buscar ajuda, buscar esse tratamento, que por ser uma doença multifatorial, o tratamento também precisa de uma rede de apoio multidisciplinar. E que não é rápido nem simples, né? Exatamente. E que esse paciente pode vir a perder peso e que a manutenção do peso é tão difícil quanto, ou seja, como é algo crônico, eu preciso ter esse acompanhamento de longo prazo. Muito obrigada pelas informações, por estar aqui no Fala Saúde, a você de casa pela participação também. Até a próxima.